Glória a Deus. Eu sei que muita gente chegou aqui hoje no culto estranhando essa movimentação, né? Tem muita gente bonita no ambiente só, então a gente assusta, né, com tamanha beleza. Mas hoje é um dia de muita alegria, né? O pastor Robert nos abençoou com todo o 5º domingo do mês. Então, para alegria e satisfação de vocês, toda vez que tiver 5 domingos, no 5º a gente vai estar aqui, entendeu? Entregando tudo, pedindo para Deus, né, mostrar para a nossa igreja aquilo que Ele tem feito na vida dos nossos jovens. E domingo é o culto da família, né? E eu tenho muitos testemunhos para contar acerca da família. Mas eu quero te falar para você que veio aqui nessa noite, e eu contei para os meninos na célula, que foi num domingo como esse, num culto feito pelos jovens, que o Senhor, Ele transformou a minha vida. Ele foi lá na minha casa, falou comigo e escreveu para mim e o meu marido uma nova história. Mas não vou dar muito spoiler para vocês. Se vocês quiserem ouvir, vocês vão na célula. Toda sexta-feira às 19h30 aqui na igreja. Mas às vezes a gente vem num culto como esse achando que eu vou a mais um domingo na minha igreja. E deixa eu te falar, meu irmão, você não sabe o que você vai encontrar quando você chegar aqui. Pode ser que hoje Deus tenha te incomodado para você vir até aqui na igreja e Ele vai te moer, e Ele vai te quebrar aqui. E eu tenho testemunhado que as maiores manifestações do poder de Deus são feitas em lugares pequenos, lugares aos nossos olhos improváveis. E às vezes a gente vai numa conferência, né, com pregadores famosos, que pregam para milhões de pessoas, milhares de pessoas. E aí você acha que naquele dia você vai ser tocado. Mas talvez Deus te trouxe aqui hoje, porque é hoje que Ele quer tocar você. É hoje que Ele quer tocar a sua família. É hoje que Ele quer inverter os seus valores. É hoje que Ele quer te aprofundar na presença dEle. Foi lindo, irmão. Tudo isso que aconteceu até agora aqui foi tremendo. Mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo abale as nossas estruturas. Porque assim como a Joyce falou aqui, não adianta você vir aqui domingo após domingo e não ter uma transformação. E o projeto de Deus é a sua salvação. Tudo aquilo que Deus trabalha, tudo aquilo que Deus toca, todos os caminhos que Ele cruza, toda palavra que Ele libera, todas são para o único propósito de você formar uma família com Ele. E hoje aqui nessa noite eu quero falar para vocês sobre a verdadeira herança do Senhor. O que é a herança do Senhor? Porque a família foi o início de tudo. Por isso que o culto de domingo à noite, ele é um culto muito importante, porque é o dia e o horário que você vem com a sua família para cultuar a Deus. Mas quando a gente volta lá para o início da criação, e a gente olha para a palavra de Deus e percebe onde foi que o mal entrou. E olha que interessante, se você nunca pensou nisso. Deus no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia, Ele criou tudo e tudo era muito bom. Até que Ele fez Adão. E Adão estava sozinho. E foi aí que Deus falou assim: não é bom. E o contrário do bem é o quê? O mal. Então, quando Adão estava sozinho, Deus falou: não é bom que você esteja sozinho. Eu vou fazer para você uma mulher, né, da sua carne, que formará com você uma família. E muita gente se pergunta, mas Deus, Ele é, né?
Deus, Ele é autossuficiente em tudo. Vocês já pensaram nisso? Que Deus, Ele morava no céu com os querubins, os anjos celestiais. Ele recebia deles o mais lindo louvor. Ele tinha tudo, Ele estava em tudo. Tudo era Deus, porque tudo surgiu por meio dele. Mas quando Ele criou Adão, Ele o criou para formar uma família com Ele, para ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele. Por isso que a família é tão importante. O plano do Senhor é Ele habitar no seu meio, com sua esposa, com seus filhos, suas noras, seus genros, seus netos. A intenção do Senhor é entrar na sua casa e salvar a sua família. E a gente começa a olhar para a palavra, e lá no início, quando o homem se corrompeu, né? Jesus viu que não tinha, né, muitos recursos, ele decide acabar com o mundo. Então ele levanta quem? Noé. E a palavra diz que nos tempos de Noé, né, as pessoas comiam, bebiam, se casavam, davam-se casamento, até que veio o dilúvio. E o plano de salvação na época de Noé veio por meio de quem? Quem que subiu com ele na arca? A família dele. A esposa, os filhos, as noras. Foi através da família que Deus quis reconstruir o povo dele. E aí depois o povo vai, cai, peca de novo. E aí Deus levanta quem? Abraão, já, né, avançado de idade. Sara, sua esposa, também avançado de idade. Eles não poderiam gerar filhos. Isso era um constrangimento naquela época, porque ter filhos era uma bênção. E eu me lembro perfeitamente da palavra do pastor Nigula, que veio aqui, né, pregar no Chá das Mulheres. E ele falou que lá no país dele ele sofre bullying, porque ele só tem 4 filhos. E lá geralmente o pessoal tem 10, 15. Quanto mais filhos, mais empoderado é o pai, mais empoderado é a mãe. Porque os filhos revestem a casa de honra. Então Abraão não tinha filhos e Deus falou assim: através de você eu te farei pai de muitas nações. E Abraão, com a sua fé e a sua determinação, ele saiu sem saber para onde ia, sem ter nenhuma provisão física dele, mas ele confiou verdadeiramente no Senhor. E através daquela atitude, Deus mudou a história de uma nação. E até hoje ele é conhecido como Abraão, e os seus filhos são honrados. Quando a gente ora e fala Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, é porque tinha a bênção de Deus naquela família através da atitude dele. Então, hoje, essa honra que as pessoas tinham antigamente de ter muitos filhos, já não existe mais. Hoje é assim: se você tem um filho, é pouco. Se você tem 2, tá ótimo. Mas se você tem 3, já é demais. Porque as pessoas, elas simplesmente começaram a priorizar tantas outras coisas e esqueceram da base, que foi a criação, que foi, né, a frutificação do homem através dos seus filhos. E aí, quando a gente hoje olha, né, para esses jovens, eu falo e a maioria fala: o que você vai fazer primeiro? Estudar, depois você vai fazer uma faculdade, depois você vai trabalhar. Daqui muito tempo você
pensa em casar. E daqui muito tempo depois, talvez você tenha filho. Mas primeiro vamos fazer tudo aqui. Você sabe por quê? Eu vou te fazer uma pergunta nessa noite. Nós queremos dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. O que você não teve na sua infância que hoje você quer adquirir para os seus filhos? Quem tem filho hoje aqui, para um minutinho e pensa, o que eu na minha infância eu não tive, que hoje eu quero deixar para os meus filhos e para os meus netos? Pensou? Guardou essa resposta aí na sua caixinha? Agora nós vamos abrir a palavra. Gostaria que vocês abrissem comigo lá em Salmos 127, versículo 3. Amém? Salmo 127, versículo 3. Glória a Deus. Quem não achou, fala Escola Bíblica Dominical. Amém? Salmo 127, 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero pedir ao Senhor neste momento, para que o Senhor venha, Deus, estabelecer o teu trono de justiça neste lugar. Deus, quando eu saía da minha casa, eu falei com o Senhor, se o Senhor não subir lá primeiro, não adianta nada eu estar lá. Deus, esse louvor foi para que o Senhor viesse até nós, e o Senhor está aqui. Deus, eu não tenho capacidade nenhuma de falar com o teu povo. Deus, eu sou uma pessoa impura, de lábios impuros. Mas eu peço, Senhor, que nessa noite o Senhor venha nos purificar com a Tua palavra. Que o Senhor venha nos tocar, ó Deus, com o Teu Espírito. Ó Deus, e que o nosso coração, ó Deus, seja uma terra fértil, onde a Tua palavra venha germinar. Deus, se entrou alguém aqui hoje precisando de uma palavra, ó Deus, que o Senhor possa tocar o coração. Se entrou alguém aqui hoje, ó Deus, tendo uma necessidade, ó Pai, que o Senhor possa suprir nela, porque a Tua palavra, ó Deus, nos promete isso. Se entrou alguém aqui nessa noite, ó Deus, precisando ser mudado, que o Senhor possa ir de encontro a essa vida nessa noite. Ó Pai, prepare um ambiente com os Teus anjos, ó Pai, e que o Teu Espírito tenha liberdade de agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Pensaram? O que vocês querem deixar para os seus filhos que vocês não tiveram? E olha aqui que fala em Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. O que é herança? Vocês já se perguntaram o que é herança? Herança, o significado quer dizer adquirir por sucessão. Herança é quando você adquire algo que não foi você que conquistou, foi os seus pais que conquistaram. E quando nós pensamos, né, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, a gente pensa logo o quê? Na faculdade, que a gente não teve, no carro que a gente não teve, na casa que a gente não teve. A gente pensa assim, nossa, eu preciso deixar para ele o famoso pezinho de meia, né? Uma preparação para que ele não, porque ele não passe o que eu tive que passar, porque eu tive que trabalhar para pagar os meus estudos, ou eu nem tive a oportunidade de estudar. E a gente prioriza o quê? O dinheiro. E hoje eu quero falar para vocês 3 heranças que nós podemos deixar para os nossos filhos. Repita comigo. Primeiro, dinheiro. Segundo, tempo. E terceiro, relacionamento.
E aí a gente incentiva os nossos filhos, né? Você tem que correr atrás, você tem que estudar, porque, né, o tempo tá passando. Aí primeiro você compra sua casa, primeiro você passa no concurso, depois que você estabilizar, aí sim você pode namorar. E o que a gente vê quando a gente volta lá no tempo dos reis? Quando um rei, ele pecava, o que acontecia com ele? A maldição caía sobre ele por mais 3 gerações. E aí aquele rei, aí levantava outro rei. E aquele rei temia o Senhor, guardava os seus mandamentos e fazia a sua vontade. Aí Deus ia, mudava a história e abençoava mais 3 gerações. Era a herança que eles deixavam de bênção ou maldição para os filhos deles. E a gente vê o tempo todo na palavra Deus tentando restituir a salvação na vida do teu povo através da família. E hoje eu quero falar muito sobre paternidade. Porque somos nós, pais, que vamos deixar uma herança para os nossos filhos. Mas os nossos filhos, eles são herança de quem? Do Senhor. É um presente que Ele nos dá. Então os nossos filhos, eles herdam o que nós adquirimos. E às vezes a gente olha para famílias e vem o quê? Conflitos de relacionamento, problemas de caráter, que vem o quê? Desde os pais deles. E aí um pai, por exemplo, vai lá, tenta abrir um negócio, o negócio quebra. Aí depois vem o filho dele, tenta abrir um negócio, o negócio quebra. E aí depois vem o neto dele, tenta de novo abrir um negócio, o negócio quebra. Aí tem um pai que só reclama. Aí vem o filho que reclama. E vem o neto que reclama. E aí talvez tenha aquele também, né? Talvez não, tem aquele que busca o Senhor. E ele traz a glória de Deus para a casa dele. E o filho dele é impactado. E a bênção que ele tem sobre a vida dele passa para o filho, e passa para o neto, e passa para o bisneto, e vai passando através das gerações. Então, eu quero ler com vocês lá em Salmo 127 também. Continue com a Bíblia aberta, que nós vamos ler esse salmo. No verso 1 e 2 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A primeira herança que eu vou falar aqui é o dinheiro. Então a gente pensa assim, nossa, eu vou adquirir aquilo que meus filhos não tiveram. Então eu vou juntar o quê? Patrimônio. E aí você começa a trabalhar de dia, de noite, de madrugada, de dia, de noite, de madrugada, porque agora a frase, né, que está aí é: faça enquanto eles dormem. Porque enquanto os outros estão dormindo, se você quiser se destacar, você tem que trabalhar. Isso são os que não são crentes, tá? Porque quem é crente lê a palavra, o que está escrito aqui em Salmo? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Você está dormindo, meu irmão? Seu pãozinho está fresquinho de manhã. Porque Deus, Ele é Pai, Ele é o seu Pai. E se você confia nele verdadeiramente, você sabe que você pode descansar, que Ele ficou a noite toda fazendo pão para você comer de manhã. Não
precisa de você ficar se matando para deixar alguma coisa que o Senhor já deixou para o seu filho. Você está correndo atrás do vento. E aí a gente quer deixar o quê? Patrimônio. Nós priorizamos a estabilidade financeira. E assim nós esquecemos que Ele já nos deu. A tua palavra já nos deu. É promessa. Ele garante. A Bíblia fala: eu nunca vi um justo mendigar o pão. É providência de Deus. Se Ele não deixa os passarinhos passar fome, quanto mais você que é filho dEle. Ele preparou o seu pão, Ele preparou o seu trabalho, Ele preparou a sua roupa, Ele preparou o seu sustento. Ele já preparou tudo para você. E Ele está virando para você e fala: filho, dorme. Eu quero que você gere filhos. O resto eu que vou fazer. Porque eles são herança minha. Eu dei para você, mas eles são meus. E repita comigo essa frase: tudo é estímulo. Fala para você mesmo. Tudo é estímulo. O que é estímulo? O estímulo, ele incita a realização de uma coisa. E aí, nós corremos atrás de tantas coisas para deixar um patrimônio para os nossos filhos. E nós esquecemos que eles aprendem tudo que nós ensinamos. E eu quero falar para vocês de uma situação que aconteceu comigo. E eu já crescida, grande. A minha mãe, por várias vezes, quando ela tinha oportunidade, ela me pedia perdão. Minha mãe chegava perto de mim e falava assim: filha, me perdoa porque eu trabalhei demais, corri atrás de tantas coisas e não fiquei com você. E todas as vezes que a minha mãe falava isso comigo, eu olhava para ela e falava assim: nossa, gente, por que minha mãe está pedindo perdão? Eu não tive falta de nada. Eu falo que o sobrenome da mãe é a culpa. A gente se culpa por tudo. E para mim eu tive uma infância perfeita, extraordinária. A minha mãe foi uma mulher que teve que trabalhar na roça. Ela saía todo dia, 6 horas da manhã, pegava caminhão para poder ir trabalhar na roça. Trabalhava o dia todo, chegava em casa, tinha que arrumar a casa, fazer janta, preparar o almoço, para no outro dia ela ir trabalhar de novo. E na minha época não existia babá. O vizinho mais próximo, o parente mais próximo era que cuidava da gente. Se não tinha vizinho, levava a gente para a roça e a gente ficava brincando lá de escorregar nas ribanceiras de pé de café. Esses meninos, né, é urbano, não vai saber o que é isso. A gente brincava de boizinho, sabe? De café, né? Que você pegava fruta, jiló no meio das lavouras assim e fazia bichinho pra gente brincar e a gente ficava solto, livre, enquanto ela tava lá trabalhando. E depois, assim, com os 4 filhos crescidos, toda vez que a gente vai honrar a nossa mãe, que a gente fala assim, né, vai fazer uma declaração, vai dar um presente, a minha mãe pede perdão. E eu nunca entendi esse perdão que a minha mãe me pedia. Até que um dia eu olhei para o Apolo. E eu olhei para o Apolo e comecei a observar algumas coisas. E o Apolo já tinha um ano e 1 mês e não andava. 1 ano e 2 meses e não andava. Não andava assim, com equilíbrio perfeitamente. E todo mundo falava comigo: é o tempo dele, ele é grande. Nem o pediatra já me deixou tranquilas várias vezes, mas eu vi todas as crianças andando e ele não andava. E aquilo começou a me incomodar, porque a gente sabe quando tem algo errado. E eu falei assim: gente, o Apolo não anda, passou mais um mês, o Apolo não anda.
E eu fazia brincadeiras, colocava o pai dele de um lado, do outro, fazia ele andar, mas ele não andava com equilíbrio. Tomou alguns tombos, pegou medo. E eu comecei a observar mais. Quando o Apolo, a gente colocava, né, vários brinquedos assim para ele brincar. E a brincadeira do Apolo era, ele tem um baldinho de praia. Aí ele pegava todos os bonequinhos e colocava dentro do baldinho e despejava. Colocava dentro do baldinho e despejava. E aquilo começou a me incomodar. E eu falei assim, não, eu preciso levar ele no pediatra, eu preciso de levar ele a algum médico, porque não tá normal. E aí, eu sentei na cadeira do médico, já com o coração aflito, e falei pra ele a situação. Ele olhou pra ele e falou assim, ele precisa de estímulo. E aí eu comecei a olhar para o quê? Para a nossa vida, para o nosso cotidiano, como que funcionava as coisas, a organização da casa, a rotina dele. E eu quero te falar a segunda herança que você pode deixar para o seu filho, que é o tempo. Repita comigo, o tempo. Eu quero abrir lá em Deuteronômio 6. Abram comigo aí, Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Quando eu sentei na cadeira daquele médico, ele falou assim, mãe, é estímulo. Eu trabalhava demais. Engravidei, veio a pandemia, não pude trabalhar por causa da minha gestação. Fiquei sem ganhar nenhum dinheiro. Mas nada me faltou naquele tempo. Quando Apolo nasceu, eu pensei, meu Deus, eu preciso trabalhar, porque, meu Deus, os meus pais não tiveram condição de deixar uma casa para mim, nem os pais do Aquiles. A gente não tinha herança de dinheiro, ou a gente trabalhava e conquistava, ou a gente não tinha. E aí eu falei assim, não, eu não quero isso pro Apolo. Eu quero que ele tenha, né, bons estudos, eu quero que ele tenha acesso aos melhores médicos, eu quero que ele tenha os melhores brinquedos, eu quero que ele ande com as melhores roupas. E eu comecei a trabalhar. Às vezes eu pegava 7 horas da manhã e ia até meia-noite, sem parar para almoçar. Às vezes eu trabalhava 2 dias seguidos. Ele ficava na minha sogra, não tinha como nem eu ir buscar ele, porque se eu fosse buscar, era só para trazer, dormir e levar. Aí eu deixava lá e morando a poucos metros da casa da minha sogra, eu ficava 2 dias sem ver ele. E aí o médico virou para mim e falou assim, olha, você vai voltar para casa e você vai sentar no chão, na altura do seu filho. Você sabe por quê? Porque ele não sabe, porque você não ensina. E hoje eu consigo falar isso, irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, sem me derrubar em lágrimas. Muitas vezes eu vinha para a igreja assim com o coração aflito, quebrada por dentro, porque eu estava sendo negligente com a pessoa mais importante que Deus me confiou, que foi o meu filho. E aí às vezes a gente quer deixar para eles o dinheiro, mas a gente não deixa o tempo. E tudo é estímulo. Irmãos, o Apolo não andava, o Apolo não falava som de animais, o Apolo não sabia brincar com os brinquedos, ele não sabia se comunicar. Porque antes dele pedir, eu já dava comida, dava água, trocava, dava banho. Eu não esperava nem o menino respirar, tadinho. Por isso que ele é gordo desse jeito que eu...
Porque eu queria suprir o físico dele, mas eu esqueci de suprir o caráter dele, o desenvolvimento dele, a pessoa dele. E eu doava meu tempo para adquirir uma herança física, mas não dava para ele o que ele mais precisava. E naquele momento que eu olhei para o Apolo e vi que ele não sabia brincar, veio direitinho a minha mãe chegando perto de mim e falou assim: me perdoa. E hoje eu entendo o perdão que ela me pedia, porque ela me ensinou aquilo que o pai dela ensinou para ela. A minha mãe, quando ela estava na escola, meu avô tirou ela com 6 anos de idade para trabalhar na roça. E ela trabalhou até os 19, quando ela casou. E ela pegava todo o dinheiro dela e entregava na mão dele. Meu avô era alcoólatra, pegava o dinheiro que minha mãe ganhava e gastava todo em bebida. E aí, quando a minha mãe se reúne com os irmãos dela, eles riem daquela época que era difícil. Mas ela sabe que foi penoso. Então a minha mãe, ela começou a correr, trabalhar, porque ela não tinha e ela quis adquirir para deixar para mim. E aí ela aprendeu a trabalhar com o pai dela. E o que ela me ensinou? Trabalhar. Comecei a trabalhar com 12 anos, gente. Eu já fiz tudo que vocês imaginar. Já apanhei café, enchi sacolinha, fui revendedor de lingerie, de roupa, de Avon. Já fui faxineira. Tudo isso antes dos 15 anos. Porque eu via ela trabalhando e conquistando as coisas dela e eu queria aquilo também. Eu comecei a trabalhar. E foi assim com meu irmão mais velho, foi assim com meu irmão do meio, foi comigo. E aí chegou a minha vez de ser mãe. E o que eu estava demonstrando para o meu filho de 1 ano? Só trabalho. Nossa, minha mãe trabalha tanto, meu pai trabalha tanto. Eu tenho certeza que ele vai ser trabalhador. E aí eu parei, engoli seco naquele consultório, voltei para casa, sentei no chão e eu brinquei com ele. Em 15 dias, irmãos, o Apolo andava, imitava o som, imita carro, imita buzina, imita leão. Ele é tímido quando ele está perto das pessoas, mas o menino é uma matraca. Fala desde a hora que acorda. Hoje, antes de vir pra cá, ele estava meio sonolento. Aí ele abriu um olho e começou tum-tum, tá. Porque ele é louco com bateria e a gente está ensinando ele os ritmos. E ele nem abriu o olho e começou a falar. Pede o mercado inteiro. Eu não posso levar ele para fazer compra, porque ele quer tudo. 15 dias que eu sentei no chão e eu brinquei com meu filho. Ele virou outro. E por que eu estou te contando isso? Porque é uma coisa que aconteceu comigo. E pode estar acontecendo com você. E eu não quero que aconteça com os filhos de vocês. De você ter que ficar trabalhando de manhã, de tarde, de noite e não ter um tempo para sentar com eles. Irmãos, passem tempo com esses meninos. Eles vão lá para casa 7 horas da noite e vão embora meia-noite porque não para de falar. E eu tô falando sério. Quanto tempo você tem reservado na sua agenda semanalmente para sair com os seus filhos? Para saber a real necessidade deles? Será que você tem sido aquele pai que tem nutrido só o corpo? Ou tem nutrido também o espiritual? Como que você quer que chegue aqui na escola dominical, os professores ensinam o seu filho a ler Bíblia, se você não lê com eles em casa? Como que vocês querem que o filho de vocês ande em oração se vocês não oram com ele em casa? Os seus filhos precisam de ver vocês fazendo. Pastor Robert pregou tantas e tantas vezes que o maior exemplo de um homem e de uma mulher de oração foram os avós dele. Não foram porque eles ensinaram, foi porque ele via.
eles fazendo. Tudo é estímulo. O que vocês têm estimulado os filhos de vocês? E isso me preocupa, você sabe por quê? Porque hoje a gente vive a geração mimimi. É triste. Porque você vê que são jovens o quê? Lindos. Que tem condição de ter um tratamento de pele, que faz luzes no salão, que compra um bonezinho maneiro, um tênis da Nike. Olha que tudo menino bonito, cheiroso, bem vestido. Olha que lindo. Mas tem muitos jovens sentados no banco dessa igreja que se acham um lixo. Meninos que não sabem resolver conflitos pessoais. Meninos que não sabem dialogar, meninos que não sabem conversar. Meninos que não perdoam. Meninos depressivos, com crise de ansiedade, crise de pânico. Hoje, um jovem, eu já perguntei para vários e eu ainda não consigo entender. Eles passam por algum conflito na vida, eles tiram foto de perfil. Se algum jovem aqui tirar foto de perfil, aí eles vão lá e apagam o Instagram inteiro. E aí teve um dia que eu atendi uma menina linda de 15 anos, maravilhosa, uma pele linda, um cabelo lindo, uma menina que fala extremamente bem, estuda na melhor escola, tem acesso à aula de tudo que você imaginar, uma menina que tem assim uma condição de vida perfeita. E aí eu fui procurar ela no Instagram para eu postar uma foto e marcar ela, e adivinha? Ela não tinha nem foto de perfil, nem uma publicação. E eu conversando com ela durante o atendimento, conversando, e ela falou que ela se acha a pessoa mais feia da face da terra. Você sabe o que é isso, meu irmão? São jovens que não têm estímulo em casa, que não ouvem palavras de afirmação, que não ouvem dos seus pais correção. Porque tem muito jovem que não aceita ser corrigido. Ele te enfrenta, ele te peita, ele não aceita você falar nada com ele. Jovens que não sabem fazer nada em casa. Nada. Não sabe varrer um chão, não sabe fazer uma comida. Será que você vai ter dinheiro suficiente para pagar aluguel, água, luz, uma empregada para ele comer? Ou será que você vai orar a Deus para Deus dar uma empregada para ele casar? Porque quando eu casei com a Cris, eu falei, não passo roupa não. Se você quiser, você vai ter que passar. Lá na minha casa, meus irmãos tinham que passar, por que você não vai passar? Jovens que não têm zelo aonde eles estão, com quem eles estão, com a amizade que eles se relacionam. E quem ensina isso não é o pastor, não é os professores, é você, pai e mãe, que tem que sentar com eles e conversar com eles. Aqui em Deuteronômio fala: tu encalcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua mesa. Você tem o hábito de sentar na mesa com seus filhos? Você tem o hábito de deixar o celular de lado e naquele momento ter uma refeição? Todo cristão sabe a importância de se sentar à mesa. A mesa é lugar de honra, a mesa é lugar de relacionamento. Antes de Jesus, ser capturado pelos soldados e começar, toda a confirmação da profecia, o que ele fez? Ele se assentou com seus discípulos e ele comeu e ele conversou. Talvez lá na sua casa é um em cada quarto, um na sala, um na cozinha, e aí o seu filho está querendo te contar o dia dele, uma gracinha que ele aprendeu, e você está lá no celular.
Às vezes você dá mais atenção pro de fora e não dá pro seu filho. Por que que nós mulheres, quando vem visita na nossa casa, a gente prepara a melhor mesa, os melhores talheres, a melhor comida para os que são de fora? E não preparamos o melhor banquete para aqueles que nós mais amamos. Qual que é o tempo que você tem dedicado aos seus filhos? Eu aprendi pela dor o que é a herança do tempo. Tempo de qualidade. É a segunda herança que você pode deixar para os seus filhos. E a terceira, repitam comigo, relacionamento. Quem aqui é pai de algum jovem da célula de jovens? Né? Vocês são pais. Vocês repararam algo de diferente essa semana? Alguém reparou? O que eles andaram a semana inteira? Com um ovo. Na penúltima célula, um estudo que eu trabalhei com eles, a gente falou sobre o cuidado que nós devemos ter com o nosso próximo. Em como uma falha nossa, um tropeço nosso pode, afetar a vida daquela pessoa. E sim, eu fiz o filho de vocês andarem com um ovo para cima e para baixo em todos os lugares. Oi? E eles deram nome para os ovos. Eles fizeram rosto neles, eles carregaram ele para vários lugares. E eu não sou boba nem nada, fiz a minha rúbrica de caneta permanente para eles não me tapearem. Mas são meninos excelentes porque eles não fizeram isso e não teve nenhum ovo quebrado. Ah, gente, mentira! Agora que eu lembrei aqui, adivinha quem foi a única pessoa que quebrou o ovo? O Léo. O mais velho da turma foi o que quebrou. Gente, a Cacá quebrou também, mas a quebrou depois, ou foi antes? Agora, mas valeu até sexta. Você sabe por quê? Porque eu queria ensinar para eles de uma forma tão simples como que é cuidar de outra pessoa. E os nossos filhos, eles são frágeis, assim como um ovinho. E teve ovo que foi para a faculdade, foi para o trabalho. E eles tiveram zelo com ele. Quando nós ensinamos os nossos filhos a cuidar das outras pessoas, nós estamos ensinando eles sobre o relacionamento com as pessoas. E a terceira herança que você vai deixar para o seu filho é o relacionamento. Gostaria de abrir lá em Provérbios 22, verso 6. Provérbios 22, muito conhecido por todo mundo, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui está falando que não é você ensinar a pessoa o caminho, não é você ensinar o seu filho aonde ele tem que ir, é você ir com ele, ensinando ele durante o trajeto. É errado deixar dinheiro para os filhos? Jamais! Você está mais que certo. Mas além do dinheiro, você tem que dar o seu tempo. E depois do tempo, você adquire relacionamento. É você andar com o seu filho. É você ensinar ele a palavra de vida. Eu tenho uma conhecida, ela mora em outra cidade. A gente se conheceu na sala de espera do pré-natal. A filha dela tem uns 15 dias de diferença do Apolo. E a gente conversa muito.
E ela é um exemplo de mãe para mim. Porque em tudo que ela faz, ela fala da palavra de Deus com as filhas dela. Ela fala: minha filha, nós vamos comer esse legume porque esse legume é bom. E lá em Gênesis fala que tudo que Deus fez era bom. Tudo é muito bom. Esse legume é gostoso porque ele foi feito pelas mãos do Senhor. E as filhas dela comem de tudo. Ela tem uma filha de 3 anos que já sabe fazer bolo. Porque ela não tira a filha dela para fazer as tarefas. Ela convida ela para participar. E até que eu entendi isso, que o estímulo dos nossos filhos não é a gente ficar ali dando corda neles como se eles fossem um brinquedo. É você convidar eles a fazer parte da sua vida. É você falar assim: meu filho, hoje eu tô mal, hoje eu tô triste, eu trabalhei muito. Porque às vezes a gente quer isentar os nossos filhos das nossas dores, mas assim a gente cria um bloqueio no relacionamento de pais com filhos. Porque eles olham para nós e nos veem como pessoas extraordinárias, pessoas que não sofrem. E que eles não podem errar, porque se eles erraram, eles vão ter correções severas. E existe uma frase dita por uma menina chamada Cecília, de 5 anos, que circulou na internet. Que ela estava chorando e a mãe dela chegou para ela e falou assim: por que você está chorando? Porque a gente fala, né? Por que você está chorando? Aí ela virou para a mãe dela e falou assim: eu chorei porque eu estava triste. Vocês adultos que não choram e ficam tristes para sempre. Uma criança de 5 anos disse isso. E ela ensinou para a mãe dela a respeito do sofrimento. Porque a gente não mostra para eles as nossas imperfeições. E aí esses meninos, eles precisam ser tratados na alma, no espírito, no coração. Porque a gente está dando tudo para eles, mas nós não estamos doando para eles aquilo que eles mais precisam. Tem um livro que eu estou lendo muito bom que fala Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Que fala sobre, será que nós temos cuidado em construir o caráter dos nossos filhos? A saber lidar com frustrações? A entender que cada um é de uma forma, cada história é de um jeito, que cada um tem seu tempo. Será que nós temos investido o nosso tempo no nosso relacionamento para construir filhos fortes? Filhos que vão dar à nossa geração uma prosperidade na vida o quê? Pessoal, na vida sentimental, emocional. Isso me preocupa, porque o número de suicídios de jovens, o número de jovens que têm crises de ansiedade. E por que isso está acontecendo agora, gente? Por que a gente não ouvia muito nos nossos tempos? Porque eu sou jovem, muito jovem, por sinal. Mas eu ainda estou na 3ª geração da minha mãe, que foi trabalho, porque não tinha acesso à educação, não tinha acesso a emprego. A minha mãe falou: minha filha, ou você vai e estuda, ou você vai ficar aqui na roça apanhando café, porque não tem outra possibilidade. Só que as coisas mudaram, a geração mudou. Paulo fala: sejam renovados pela transformação da sua mente. Os tempos são outros. São meninos que têm um acesso facilitado à educação, a boas escolas. Que se quiserem fazer um trabalho, tem uma internet em casa. Eu sou muito nova, mas para mim fazer trabalho na escola eu tinha que pegar um ônibus, vir até Reduto e ir na biblioteca. Você sabe o que é biblioteca?
ler livro, copiar. A gente tinha que copiar o livro todo na biblioteca, que não podia levar para casa, e fazer o trabalho em casa. Era difícil. E hoje vocês têm tudo no celular. É a geração que tem tudo, mas parece que não tem nada. Nada para eles tá bom. Eu tô falando e eles estão assim. Porque não tá bom, eles não estão satisfeitos. Mas será que essa satisfação que eles não encontram não é a falta de relacionamento que eles têm comigo, com você e principalmente com Deus? Porque nós, pais, nós fomos escolhidos por Deus para ensinar o caminho dele aos nossos filhos. Quando Apolo nasceu, a responsabilidade dele era minha e do Aquiles. Quando Davi e Felipe nasceram, a responsabilidade era da pastora Lu e do pastor Robert. É deles. E eu não sei se hoje você não entende, mas aquilo que você adquire hoje é o que vai ficar na sua geração. Se hoje todos os pais sentassem com seus filhos e ensinassem verdadeiramente a palavra de Deus, porque aqui fala, se você ensinar quando ele for velho, ele não desviará dele. Aqui não está falando se, porém, todavia. Aqui é uma afirmação. Se você ensinar, ele não vai desviar. E esse trabalho é seu. Nós temos presenciado uma geração de órfãos, de pais vivos, pais ausentes, que não têm relacionamento com os filhos. Pais que saem de manhã e chegam à noite e não perguntam para o filho o que tem acontecido na vida dele, por que ele chorou, por que ele deu um problema na escola, e a gente não vem dando atenção. E a gente não vem estimulando as pequenas coisas. E a gente não vem nutrindo o ser deles. E aí eles crescem jovens com conflitos internos. E a pastora Lu é psicóloga, sabe? Existem vários estudos que comprovam, né? Que conflitos psíquicos, isso é a ciência. Conflitos psíquicos demoram até 3 gerações para terem remissão espontânea. Nossa, falei tão bonito. Deixa eu explicar para você. Na minha família tem uma mãe. E essa mãe, ela vivia acamada. Ela falava que estava doente sempre, tinha doença para tudo. Ela vivia doente. Qualquer probleminha, ela deitava e falava que estava com isso, estava com aquilo. E aí o que aconteceu? Ela teve uma filha. E a filha dela herdou dela aquilo que ela vivia. Mesma coisa, mesma repetição. Mesma repetição. Porque nós preparamos uma herança e nós damos para os nossos filhos. E você pode dar 2 heranças para ele: bênção e maldição. Talvez, eu falei muito para jovens, mas eu quero falar para os pais. Talvez você é um pai que tem um problema de relacionamento. Você teve um pai abusivo, talvez um pai alcoólatra, talvez um pai ausente. Talvez você foi como a minha mãe, que teve que sair muito cedo para poder trabalhar. Na época dos meus pais, era comum, quando a família tinha muitos filhos, pegava um filho e colocava numa casa de família para a casa sustentar aquele filho.
Talvez você foi essa pessoa que foi tirada do seu lar para poder trabalhar e levar sustento para sua casa. Talvez você não teve a sua infância de brincar. E aí você cresceu e se tornou um adulto que tem dificuldade com relacionamentos. Talvez você cresceu e não soube lidar com seus conflitos. E aí você foi para os vícios, para o álcool, para a prostituição. Talvez você é uma pessoa que aparentemente está bem, mas você está destruído por dentro. Porque você não teve um pai presente, você não teve uma mãe presente. Talvez é com você que Deus quer te pegar e te curar nessa noite. A solução para nossa geração são pais presentes, pais que têm relacionamentos dentro do seu lar com seus filhos, pais que honram seus filhos. E agora eu quero te perguntar de novo: o que você não teve na sua infância? Será mesmo que foi o carro? Será que foi a casa? Será que foi os estudos? Eu achava que o que eu não tive foi dinheiro. Até eu descobri que o que eu não tive foi o tempo. E hoje eu estou correndo atrás do tempo. Eu não respondo o celular, eu sento, eu brinco, eu rolo no chão, porque eu quero que o Apolo cresça um adulto curado, um adulto responsável, um adulto que tem zelo pelas vidas, que tem zelo pela palavra de Deus. Eu oro com ele todas as noites sem ele entender nada. E eu falei para os meninos hoje, ele tem 1 ano e meio. E eu falo assim: meu filho, Jesus está lá no céu, Jesus está no céu, Jesus está no céu. Irmãos, eu não sei explicar. Todas as vezes que nós falamos de Jesus para Apolo, ele aponta assim para a mão. E às vezes eu tô orando, de olho fechado, ele tira o bico, ele me cutuca e mostra a mão. E eu sei que ele sabe que Jesus é aquele que teve os cravos nas mãos. Porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Não quer dizer que eu não vou falhar como mãe, porque eu já falhei e ele só tem 1 ano e meio, eu já falhei tanto. Não quer dizer que você tem que ser um pai ou mãe perfeita. Mas isso quer dizer que se você quer que a sua descendência, que a sua geração, a geração que vai carregar o seu nome, seja uma geração de bênçãos, qual é a herança que você tem deixado para eles? Porque nós já vimos aqui que enquanto você dorme, o Senhor já preparou tudo. Eu gostaria de ler lá em Êxodo 20, e nós já vamos encerrar. Êxodo 20, 5 e 6. Êxodo 20, 5 e 6. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu gostaria que você colocasse sobre os seus pés
Nós vamos orar. Nós vamos orar. E eu quero te falar nessa noite que a palavra do Senhor, ela fala que o Senhor, Ele visita a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Mas aqueles que amam e temem ao Senhor e guarda os seus mandamentos, Ele tem misericórdia até 1000 gerações. Hoje a palavra era sobre herança, a responsabilidade da paternidade na vida dos nossos filhos. Hoje é um culto de jovens. E aqui na frente tem os filhos de vocês. Talvez você é um pai ou uma mãe que tem um passado e que carrega uma herança de maldição na sua família. No mundo espiritual tem muitas maldições hereditárias. Entidades que trabalham na vida das pessoas que vêm por gerações. Mas a palavra do Senhor diz: aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, eu tenho misericórdia até 1000 gerações. Eu quero te falar que você não pode escrever um novo começo, mas Deus pode escrever uma nova história para você. Você pode ter o seu destino mudado. Você sabe por quê? Porque você tem um Deus que é Pai e o seu Pai não te desampara. Ele te guarda, te protege, Ele te dá o seu sustento até quando você dorme. E Ele é o Pai que cuida da sua geração. Feche seus olhos, eu quero que você ore agora. Se você é uma pessoa que tem mágoa dos seus pais, se você é uma pessoa que carrega uma marca no seu coração, que veio de uma ausência paterna, eu quero que você ore ao Senhor agora. Hoje é a noite do romper. O Senhor, Ele vai romper nessa noite. E Ele vai fazer uma aliança com você. Se você guardar os mandamentos dEle e amar a Ele de todo o teu coração, o Senhor derramará misericórdia dEle até 1000 gerações. Senhor, nós queremos, Deus, te agradecer nessa noite, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, essas vidas. Ó Deus, nós sabemos que só o Senhor é Pai. Um Pai amoroso, compassivo, longânimo. Um Pai de amor e misericórdia. Senhor, nós fomos incumbidos de cuidar dos seus filhos, a nossa herança. Eu quero pedir perdão, ó Deus, ao Senhor nessa noite, porque eu fui falha como mãe. Senhor, eu sou falha em tantas áreas. Senhor, eu sou imperfeita. Senhor, eu preciso melhorar todos os dias. Mas eu quero pedir nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha de encontro ao nosso coração. Que o Senhor venha perdoar, Senhor, os nossos pecados. Que o Senhor venha, Senhor, curar a nossa alma. Que o Senhor venha, ó Deus, resolver todos os conflitos, ó Pai, que vieram dos nossos pais, dos nossos avós. Nessa noite eu quero pedir ao Teu Santo Espírito que venha derramar cura sobre esta igreja. Ó Deus, e que sejam filhos curados no Senhor. Que sejam pais curados no Senhor. Cura nessa noite, ó Deus, as feridas da alma. Ó Deus, e que o Teu Espírito venha, ó Deus, e arrume a casa. O rei Ezequias, quando ele estava para morrer, o profeta falou: você vai morrer. E ele orou e clamou ao Senhor por misericórdia. O Senhor teve misericórdia. Mas o Senhor disse: arrume a sua casa. Nós declaramos nessa noite, ó Deus, que as pessoas voltarão hoje para os seus lares e vão arrumar as suas casas.
porque a bênção do Senhor, as misericórdias do Senhor são derramadas pelas nossas gerações, na vida dos filhos dos nossos filhos. Senhor, perdoa a iniquidade do teu povo que é falho, Pai. E começa hoje a levantar pais segundo o teu coração, pais que terão zelo pela tua palavra, que vão ensinar os seus filhos no teu caminho. Deus, em nome de Jesus, que ninguém possa sair daqui sem receber a cura do Senhor. Que nós possamos declarar, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos filhos e dos filhos deles. Em nome de Jesus. Amém.